Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia. Hoje eu vou trazer para vocês um teste de esforço que a gente pode realizar para avaliar pacientes que vão passar por cirurgia. Você já ouviu falar do teste da escada? Se você não sabe o que é isso, fica aí comigo que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações. Aproveita também, me acompanha aí nas redes sociais e, tendo dúvida, manda aqui pra gente no canal Apollo Fisioterapia. Bom pessoal, muito bem. O tema da aula de hoje então, desse vídeo que nós vamos apresentar aqui para vocês hoje, é o teste da escada, o teste de escada, tá bom? Eu vou fazer uma breve fundamentação aqui para como que a gente chega até o teste de escada, como que isso surgiu na avaliação dos pacientes cirúrgicos, ok? Bom, primeiro de tudo, a gente sabe que todo paciente que vai passar por uma determinada cirurgia, ele precisa pesar, a equipe vai precisar pesar qual é o risco daquela cirurgia e quais são os benefícios que essa cirurgia vai trazer ao seu paciente. E assim, baseado em algumas questões, como por exemplo as condições clínicas pré-operatórias, o tipo e a extensão da cirurgia, a intercorrência durante a cirurgia e anestésica e as terapêuticas adotadas, é isso que vai determinar qual que é o risco que o paciente tem de desenvolver uma complicação no pós-operatório. Dentre esses fatores, a condição clínica é um dos fatores que vai poder ser avaliado e, no caso, a condição clínica pré-operatória vai poder ser avaliado e em algumas situações, inclusive, a gente vai poder fazer intervenção para tentar minimizar ou melhorar a condição clínica desse paciente no pré-operatório e assim minimizando as complicações no momento pós-operatório. Então, a avaliação pré-operatória ela tem justamente esse objetivo, de identificar quais são os fatores de risco e assim, de alguma forma, intervir e tentar, pelo menos, diminuir essas complicações, tentar diminuir ao máximo as complicações no pós-operatório. E aí uma questão que fica é qual é o teste pré-operatório mais adequado para que você consiga predizer esse risco de complicação. Então, que teste que eu tenho que aplicar naquele paciente para conseguir dizer para ele, para o cirurgião, conseguir dizer para a equipe que esse é um paciente que tem um risco de complicação. Então, a gente sabe que no caso de pacientes de cirurgia abdominal e cirurgia torácica, um dos testes mais utilizados é a espirometria. Há muito tempo esse teste já vem sendo utilizado. Porém, a espirometria, e para quem quer aprender espirometria, tem um vídeo aí que eu fiz no nosso canal, então procura lá no nosso canal. Mas a espirometria, para alguns autores, como a gente pode ver aqui, alguns autores mostram que a espirometria era um bom preditor. Aí, com o tempo, a espirometria passou a ser insuficiente para predizer o risco de complicação, já que alguns autores acreditavam que a complicação estava associada não só à função pulmonar, mas a outros fatores, como, por exemplo, condição cardiorrespiratória, condicionamento físico daquele paciente. Então, os fatores que levavam à complicação não era somente a função pulmonar, especificamente uma função pulmonar estática, como é no caso da avaliação espirométrica. Sendo assim, começaram a associar o uso do VF1, que era um bom preditor de complicação, com os resultados de um teste de esforço. Então, e por que a gente imagina que isso poderia ser útil? Por que usar o teste de esforço é útil nesse tipo de paciente? Porque não é uma avaliação estática, ela submete, o teste de esforço submete o paciente a um esforço cardiorrespiratório que é muito parecido com aquilo que esse paciente, ou simula, entre aspas, aquilo que o paciente vai ser submetido durante a cirurgia, tá? Bom, sendo assim, a variável que a gente pode pegar do teste de esforço é o consumo máximo de oxigênio, por ser então um bom preditor de prognóstico para esses pacientes. Vejam, são vários trabalhos que mostram isso.
Porém, ainda existem trabalhos, né, que mostraram que isso não era suficiente. Então, o VO2 passava a ser algo que estava ainda muito, ainda com divergência em relação à sua eficácia na literatura para predizer o risco de complicação. Da onde a gente pode obter o VO2? Né? Principalmente do teste ergospirométrico. O teste, existem outros testes de esforço, aqueles testes chamados teste de esforço de campo, que é o teste de caminhada de 6 minutos, e o teste da escada. E aqui a gente traz o teste da escada como uma opção, já que em alguns locais a gente não vai ter corredor suficiente para fazer o teste de caminhada. Então, quando você tiver a disponibilidade de uma escada, você consegue fazer esse teste. E também a gente tem que fazer alguns questionamentos, especialmente em relação ao VO2. Então, o VO2, será que ele é ou não é preditor? Então, colocar naquela dúvida, essa revisão sistemática aqui, ela nos mostrou, né, que a maioria dos estudos mostram que o VO2 consegue sim predizer o risco de complicação. Então, aqueles pacientes com melhor VO2 são os pacientes que menos vão ter complicação no pós-operatório. Outro fator interessante em relação ao teste ergospirométrico é que o VO2 obtido pelo teste ergospirométrico, obtido pelo teste de esforço, ele precisa de equipamentos específicos, precisa de pessoal treinado e consequentemente tem muito custo. Então, os testes de escada e o teste de caminhada são testes que são opcionais e podendo então ser testes utilizados nessa predição de risco. Isso é um ponto bastante relevante, bastante importante a ser considerado em relação ao custo de tudo isso. Né? Bom, mas para que você consiga usar, especialmente, né, o teste que nós estamos aqui falando, o teste de escada, para essa predição de risco, a gente precisa entender algumas coisas. Então, a gente sabe, né, a literatura nos mostra que o VO2 obtido no teste de escada, o VO2 obtido no teste ergospirométrico tem correlação com o VO2 no teste de escada, daquele obtido durante o teste de escada. Porém, o que é mais importante ainda é que as variáveis que eu consigo obter durante o teste, diferente do VO2, mas sim, a variável que eu consigo obter durante o teste, que é a altura que o paciente chegou na escada, durante o teste da escada, né, conseguiu atingir, ou a velocidade que ele adotou para subir essa escada, ou mesmo o tempo que ele leva para subir essa escada, vários estudos já mostraram que essas variáveis, altura, velocidade e tempo, têm correlação com o VO2. Então, considerando que o VO2 é um bom preditor de risco cirúrgico, me parece que essas variáveis passariam a ser também melhor, né, bons preditores também. E assim, os estudos mostraram que a mortalidade estava ligada ao número de lances de escada que o paciente consegue subir. Aqueles pacientes que não realizam o teste de escada, ou seja, não conseguem, são pacientes que vão chegar a uma grande mortalidade, então chegando a 50% de mortalidade. E aqueles pacientes, quando eu comparo pacientes que não conseguiram realizar e pacientes que conseguiram realizar, o número de complicação chega a 87% de complicação naqueles pacientes que não conseguiram realizar simplesmente um teste na escada. Né? Continuando aqui, o próprio número de degraus que o paciente consegue subir durante o teste tem relação com complicação, tempo de internação de UTI e tempo de internação hospitalar. E o VO2 de 15 ml, maior do que 15 ml por quilo por minuto, é aquele que vai indicar, né, que os pacientes conseguem subir mais lances de escada e, consequentemente, são os pacientes que menos complicação vão ter. Quanto à altura, o ponto de corte é de 14 metros no teste de escada, então a paciente que consegue subir em torno de mais do que 14 metros de altura num teste de escada pode se submeter a uma toracotomia, né, uma cirurgia torácica com segurança, então esse é um estudo que foi feito com pacientes da cirurgia torácica, e alturas menor do que 12 metros, então o ponto de corte para aumentar a mortalidade e complicação me parece que ser a altura de 12 metros nesse teste, então é aquele paciente que vai morrer mais e ter mais complicação. Então a altura do teste da escada tem correlação com o número de complicações que o paciente pode ter durante o teste. O número de degraus vencidos ou os lances no teste,
a altura alcançada, a dessaturação e são também utilizados, mas os mais utilizados então degrau, lance e altura. E aqui fica um questionamento, né? E o tempo que o paciente demora? Será que tem correlação com o VO2 e tem correlação com o teste com as complicações no pós-operatório? E isso eu vou mostrar para vocês agora. Vejam, então um grupo já estudou isso, então o grupo do Catânio estudou isso e testou a acurácia desse tempo do teste da escada, demonstrando boa correlação com o VO2 medido durante o teste ergospirométrico. Então esse é uma imagem do trabalho, então onde mostra a correlação significativa, né, entre um R de menos 0,7, então quanto maior o tempo, pior é a condição do paciente, pior é o VO2, né, mas mostrando essa correlação. E aqui está como é que a gente faz o teste de escada. Então, neste caso, você tem que escolher uma escada de preferência que chegue até pelo menos aos 12 metros de altura, então você tem que saber o tamanho de cada degrau, avaliar qual que é a altura desse total dessa escada, quantos lances de escada você tem a ponto de atingir esses 12 metros de altura. Então, nesse caso, né, era uma escada cuja inclinação é em torno de 30 graus, 6 lances de escada, né, eram 3 andares de um prédio, 12 degraus por cada lance, totalizando os 12 metros,16. E o que você controla nesse teste? Ao invés de controlar a altura da escada, lances ou degraus, a gente vai controlar tempo no teste de escada. Então, essas são as opções. O tempo é importante para que você não precise usar escadas tão altas, ok? Então, quando você controla o tempo, indiretamente você está controlando a velocidade com que esse paciente está subindo, né? É importante, durante o teste, você estimular o seu paciente com estímulos padronizados, então já existem trabalhos mostrando isso, onde com e sem estímulo a gente vai ter diferenças significativas, né? A gente vê aqui mudança no tempo, né? Com estímulo o paciente sobe mais rápido os lances de escada, né? E por fim, o que mais importa é saber se o tempo no teste da escada poderia, então, ser preditor de complicações pós-operatórias. Então, esse é um trabalho que avaliou isso, ele tentou avaliar, então, a ocorrência das complicações relacionadas ao teste de esforço no pré-operatório, então a gente queria saber se o tempo tinha correlação, né, era bom preditor de complicação no pós-operatório. Né? É um grupo de pacientes que em torno de 72% dos pacientes não tiveram complicações e um pouco mais de 27% tiveram as complicações aqui apresentadas. E quanto ao resultado, a gente pode observar nessa imagem, né, a gente pode observar que o VO2 ele tem uma correlação importante, significativa, né, uma diferença significativa entre os dois grupos, não uma correlação, mas sim uma diferença. E aqui também a gente observa que esse tempo no teste da escada, o tempo no teste da escada difere, os dois grupos conseguem diferir. Né? E quando você coloca aqui numa curva a sensibilidade e especificidade desse teste, tem uma sensibilidade e especificidade bastante importante, com um ponto de corte em torno de 37 segundos. Né? Os pacientes que demoraram mais do que 37 são pacientes que vão ter mais complicações. Então é onde eu consigo diferenciar um paciente do outro. Daquelas variáveis que são as mais importantes para predizer complicação, né? Vejam, a idade, o VF1 e o tempo da escada, que é o que a gente estava testando nesse trabalho aqui, a gente observa que, depois de fazer uma regressão, o único que continua sendo um parâmetro determinante de complicação nesse grupo de pacientes foi o tempo no teste de escada. E assim, então, o tempo no teste da escada pode ser um dos parâmetros, né, utilizados para avaliar o risco cirúrgico do paciente e predizer as complicações, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Apollo Fisioterapia. Aproveito para convidar mais uma vez para que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima aqui no canal Apollo Fisioterapia.